Valmir é um grande jornalista, eu acho que era um professor de jornalismo na sua dedicação diária, que ele vem conseguindo com muita dificuldade. Sozinho, ele tem sido aquele jogador de meio campo, ele vai lá chutar o escanteio e chuta a bola e corre lá no gol para segurar a bola. Não sei como o Valmir está fazendo. Com certeza você vai contribuir muito. Portanto, muito obrigado ao Sindicatos Online, ao Valmir e todos aqui. Nós nos sentimos muito honrados. Nossa página do Facebook, do Instagram, sempre sindicatosonline.com.br. Todos esses vídeos, todas essas reuniões estão lá disponibilizadas, tá, Lineu? Bem lembrado. Okay. Quem quiser pegar, copiar esse link e mandar para sua base, para outros sindicalistas para eles assistirem pelo Face, já está sendo transmitido, tá bom? Valmir, por favor, fique à vontade e para frente é com você. Primeiro, eu me sinto muito honrado, de coração, de ter tanta gente importante, tanta gente relevante para o sindicalismo nacional participando desse debate. Eu achei ele extremamente necessário. Vocês sabem que eu trabalho em 2 entidades nacionais e que não é fácil ter que organizar uma palestra para poder interagir com vocês sobre coisas que me afligem bastante. Eu estou muito aflito com o descolamento que eu tenho observado dos novos movimentos que o poder público vem tomando e dos protocolos científicos, né? Está um descolamento cada vez mais amplo. Eu acho que nós fizemos um esforço inicial de achatamento da curva de contaminados que foi relativamente bem sucedido. Eu acho que o sucesso desses esforços de isolamento social fizeram com que as pessoas subestimassem a importância do isolamento social nessa etapa da pandemia. É óbvio que a gente não quer o Brasil indefinidamente isolado, né? Indefinidamente buscando a quarentena. A gente sabe o impacto econômico e social que isso pode causar e o preço é alto. Mas, gente, eu quero primeiro trocar a lente de muitas pessoas, porque o que eu tenho observado nas redes sociais que eu tenho interagido? Eu também sou um cara que fica observando os movimentos. Eu tenho diversos grupos de WhatsApp que eu integro, alguns mais conservadores, outros mais progressistas, com viés mais progressistas, mas o que eu tenho observado das pessoas é cada vez mais uma obsessão para abandonar os esforços de isolamento social tão necessários nessa etapa. E isso está me deixando muito preocupado, porque o próprio governo é adversário do próprio governo. Eu fico bastante preocupado porque, numa etapa em que a nossa escala, a nossa curva de contaminação, ela sobe de maneira ascendente e descontrolada, hoje o governo, pressionado pela sociedade civil, diga-se, isso é muito importante, né? Pressionado já começa a estudar mecanismos de flexibilizar o isolamento social, flexibilizar a abertura do comércio. Isso tudo vai ter um impacto gravíssimo, 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 porque eu acho que as pessoas não compreenderam que este cenário que nós estamos nos deparando é um verdadeiro cenário de guerra, minha gente. Eu quero dizer para vocês que quando a gente fala de guerra, você sempre usa uma estratégia de redução de danos. Quando a gente fala dessa desigualdade social brutal que o país sempre enfrentou, né? Nós somos o segundo na escala de desigualdade do ranking mundial, né? O segundo país mais desigual do mundo. A gente tem que compreender que o setor financeiro nunca foi atingido em crises. Durante todas as crises, os bancos bateram recordes sucessivos de lucro, né? E a gente está o quê? Está matando todos esses empresários e esses trabalhadores para sustentar o sistema financeiro? Essas discussões têm que começar a entrar, gente, não tem como. A gente não pode manter esses privilégios. Nesse momento, a única arma que nós dispomos é a informação de qualidade, sabe? E é muito difícil quando a gente se esforça para compartilhar conteúdos de gente que tem uma base científica que possa sustentar seus argumentos, que tenha dados que possam sustentar a sua argumentação, e você fica competindo com gente que fica inventando coisas. Então, minha gente, muito cuidado quando você recebe lá na sua caixinha de mensagem, nos grupos de WhatsApp, aquelas mensagens que falam: isso a Globo não mostra, compartilhe antes que apaguem.
esses textos apócrifos. O que seria um texto apócrifo? Um texto que não é assinado por ninguém, né? Que tentam ser minimamente interessantes do ponto de vista de fazer você acreditar que aquilo é sério. Gente, se não tem fonte confiável, se o site você nunca ouviu falar, se você nunca ouviu, se o nome do autor do texto não foi identificado, não compartilhem isso. Pelo amor de Deus. Acusem. E tem um mecanismo muito fácil para você identificar fake news. As agências de secagem têm feito um esforço brutal, né, durante esse período da pandemia, de combater essas mentiras. É claro que a mentira é mais fácil de multiplicar, porque o outro tem que provar que a mentira é fake news, que aquilo é mentira, que aquilo é fake news. E para provar isso, você precisa apurar os dados, você precisa levantar informações, você precisa fazer cruzamento de informações. Isso leva um certo tempo. Outra coisa que é importante é a gente saber separar a informação do que é consenso científico do que é dissidência, porque nessa etapa em que se está pesquisando mecanismos e tecnologia para enfrentamento do coronavírus, você tem os dissidentes científicos, aquele grupo de cientistas que são minoritários na defesa de suas teses, e tem o que a gente chama de consenso. O consenso é a maioria dos cientistas, né? Normalmente, essa escala se dá da ordem de 97% para o consenso e 3% são os dissidentes, né? Às vezes, os dissidentes acertam. Mas enquanto isso não está definido, isso não está dado, a gente tem que compartilhar informações do consenso. Nós só vamos resolver esse problema, minha gente, se a gente destinar recursos, tá? Da despesa financeira, a gente reduzir o gasto com despesa financeira e assegurar recursos para o pagamento de capital de giro das empresas, das micro, pequenas e médias empresas que respondem por 70% dos empregos do país e salário dos trabalhadores. Ou a gente faz isso, ou o isolamento social vai fracassar sempre. Porque o trabalhador, quando ele perceber que a sua renda declinou demais e que ele vai ter uma mudança de status social para baixo, ele vai para a rua, ele vai tentar recompor essa renda de alguma maneira. Então, esses R$600, que foi uma conquista do movimento sindical, né? O movimento sindical pressionou bastante o Congresso Nacional para não acatar a oferta inicial do governo de R$200 por família. Com muita briga, com muita luta, o movimento sindical, junto aos parlamentares, conseguiu emplacar esses R$600, mas esses R$600 são insuficientes. É muito pouco recurso, R$600, para as pessoas permanecerem em casa. Cansa demais a gente ver as pessoas desesperadas, tendo que correr atrás do seu ganha-pão, porque o governo não toma vergonha na cara, tá? Para pegar recursos dessa despesa financeira indecente para salvar vidas, para salvar empresas produtivas. É disso que precisamos, minha gente. Coragem, coragem para fazer esse enfrentamento, coragem para pedir uma renegociação do valor percentual da dívida pública, coragem para cobrar do governo uma campanha efetiva, ancorada na ciência para o enfrentamento da pandemia, para as pessoas compreenderem a dimensão do problema, coragem para exigir do governo que ele busque todos os mecanismos possíveis para ampliar a base de testagem a uma escala decente, porque a nossa escala é imoral. Essa base de testagem não dá para a gente ter o mínimo de orientação, de dados, para poder fazer um enfrentamento. Então, eu espero do movimento sindical mais coragem, mais ousadia, sabe? Eu admiro cada um de vocês, eu sei que vocês são pessoas inteligentes, sofisticadas, são pessoas que sempre lutaram por uma sociedade igualitária, pela valorização do trabalho, né? Valorizando o trabalho, é o trabalho que gera riqueza, está mais que comprovado isso, tá? Está na hora da gente olhar para frente. O mundo já mudou. Quem não enxergou essa realidade vai ficar para trás. Nos próximos 2 anos, os empreendedores que não criarem alternativas, que atendam às necessidades de isolamento das pessoas, né? As pessoas vão ter que, durante pelo menos 2 anos, eu imagino, ficar nessa circunstância de estar se isolando socialmente. E elas vão criando necessidades novas. Os novos empreendedores que observarem quais são as principais necessidades que essas pessoas estão tendo agora, nesse período de isolamento, vão sobreviver.
Então, nós temos que também adaptar o movimento sindical a essa nova realidade. 2 anos é muito tempo. As empresas que não se adaptarem vão quebrar, e os sindicalistas que não se adaptarem, que não conseguirem dialogar com a base, que não conseguirem compreender qual é a necessidade de suas categorias nesse período de isolamento, que resposta dar a essas categorias para amenizar, para mitigar o sofrimento desse isolamento social, tá? Essas entidades sindicais vão desaparecer. Então, eu espero que vocês, lideranças sindicais, dialoguem diretamente com o chão de fábrica, com aquele pessoal que está lá na ponta, trabalhando, quais são as dificuldades dela, tanto das categorias essenciais que não podem parar durante a pandemia, quanto aquelas que estão com a sua própria carreira ameaçada. Eu não queria dar opinião aqui vazia, mas queria subsidiá-los daquilo que é o mais importante, transmitir para vocês informação de qualidade e mostrar para vocês que nós estamos num cenário de guerra, que o mundo mudou e que dificilmente a gente vai voltar tão cedo para o que era antes. Quem não compreender isso está dirigindo o carro olhando para o retrovisor. Eu não quero que vocês colidam com a falta de informação, tá certo? Um forte abraço a todos, muito obrigado pela confiança e fico à disposição. Bom.